Olá, somos residentes do Programa de Residência Multiprofissional de Vigilância em Saúde da Universidade de Brasília e vamos apresentar o relatório de situação, CITREP, da Semana Epidemiológica 49, que corresponde à semana do dia 1º de dezembro a 7 de dezembro de 2024. Nesse CITREP abordaremos sobre a síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, a influenza aviária, Mpox, doença desconhecida, o surto de salmonela, surto de listeria e oropus. Sobre a síndrome gripal no contexto do Distrito Federal, foram registrados um total de 5.707 atendimentos por síndromes gripais no DF pelas unidades básicas de saúde na semana epidemiológica 49. Mas foi observado que ocorre um atraso de uma semana para a atualização dos dados, por isso que, quando analisado o comportamento dos atendimentos nas últimas semanas, é esperado que esse número de atendimentos aumente. Sobre o número de atendimentos de síndrome gripal na atenção primária de saúde por local de residência no DF, na semana epidemiológica 49 no ano de 2024, no mapa dos atendimentos de síndrome gripal, a região sudoeste continua com regiões administrativas com maiores números, entre 89 a 287 atendimentos, sendo elas as enquanto o coeficiente de atendimento por 100 mil habitantes pelas semanas 47 a 49 é observado maior destaque à região central e oeste, na semana epidemiológica 49. Ocorre diminuição dos casos pelo atraso das notificações e com isso pode influenciar nos resultados. Na semana epidemiológica 49, os atendimentos por síndrome gripal aumentaram em 62% em relação à semana anterior, com 5.707 atendimentos. Destes, 2.225 são referentes aos menores de 14 anos, correspondendo a 14% dos atendimentos totais, e 38% dos atendimentos por síndrome gripal, com aumento de 71% em relação à semana anterior. Já a população acima de 60 anos aumentou em 51% de atendimentos em relação à semana anterior, sendo 9% no total de atendimentos de síndrome gripal e 7% no total de atendimentos realizados na semana epidemiológica. Agora, sobre a síndrome respiratória aguda grave, segundo o boletim de Infogripe, na maior parte dos estados do Brasil há uma maior probabilidade de queda de casos novos por síndrome respiratória aguda grave para as próximas semanas. Mas vale destacar que os estados de Roraima, Distrito Federal, Amapá e Mato Grosso estão com maior probabilidade de aumentar o número de casos novos para as próximas semanas. Os vírus em maior circulação no país são o rinovírus em crianças e adolescentes de até 14 anos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e a Covid-19 em idosos acima de 60 anos em todo o Brasil. Em relação à influenza aviária, nas regiões das Américas, nos últimos anos, houve um aumento de detecções do vírus A, o H5N1, em espécies não aviárias em todo o mundo, incluindo mamíferos terrestres e marinhos, tanto selvagens quanto domésticos, de companhia e de criação. Vale ressaltar que o risco de infecção em mamíferos e humanos aumenta quando há contato com aves infectadas ou exposição a ambientes contaminados. No ano de 2024, foram relatados 58 casos em humanos no Canadá e nos Estados Unidos. No contexto da influenza nos Estados Unidos, na semana epidemiológica 49, houve um aumento do número de rebanhos infectados, de 690 houve um aumento para 722. A Califórnia concentra maior número de rebanhos afetados, e com maior aumento também são 406 rebanhos, e comparado com a semana anterior, houve um aumento de cerca de 6%. Colorado é o segundo estado com maior número de rebanhos afetados, seguido por Idaho. O Oregon foi o mais novo estado afetado, totalizando 16 estados afetados nos Estados Unidos. Em relação aos casos em humanos da influenza aviária até a semana epidemiológica 49 de 2024, 5.790 pessoas que tiveram contato com o rebanho infectado estão sendo monitoradas. Destas, 147 foram testadas e 3.300 pessoas que tiveram contato com aves infectadas estão sendo monitoradas e 330 foram testadas. Vale ressaltar que foram notificados mais 2 casos em humanos na Califórnia. Ao total, nos Estados Unidos, foram confirmados 58 casos em humanos de influenza aviária de alta patogenicidade. Sobre a influenza aviária no Brasil, de janeiro a dezembro de 2024, foram realizadas 1.060 investigações. 307 amostras foram detectadas, 3 investigações estão em andamento e 15 focos deram positivo para a doença. Enquanto na semana epidemiológica 49, um total de 17 investigações foram realizadas, 2 amostras foram coletadas e 1 investigação está em andamento.
Até o momento, não houve registro de focos positivos. Dos focos positivos para influenza aviária em todo o ano de 2024, foram de aves silvestres localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Sobre as investigações em andamento, estão localizados no município de São Luís, no Maranhão, Santa Rita do Pardo, no Mato Grosso do Sul, e em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Agora sobre a mpox no contexto mundial, já foi confirmado em 79 países pelo mundo em 2024. A maioria dos países tem a presença da doença com clado 2, totalizando 62 países. Com clado 1 são 9 países, já com 2 clados são 7 países. Os países que tiveram mais de 500 casos de mpox são Estados Unidos da América, Brasil, Espanha, República Democrática do Congo, Burundi, Uganda, China e Austrália. Segundo a OMS, o risco de adquirir a doença é alto no leste da República Democrática do Congo e nos países vizinhos. É alto também em áreas endêmicas da República Democrática do Congo. É moderada na Nigéria e em outros países da África Ocidental, Central e Oriental. É moderado em outros países da África e no mundo. Sobre a mpox no continente africano no início do ano até o 1º de dezembro de 2024, foram 13.171 casos confirmados, 57 óbitos. No total, foram 20 países que notificaram a ocorrência da doença. E o que mais tiveram casos foram a República Democrática do Congo, com 9.513, Burundi, com 2.334 casos, e Uganda, com 785 casos. Na Inglaterra, foi confirmado um caso da cepa clado 1b em Leeds. O paciente havia retornado no país Uganda, que se localiza na África. Esse é o 5º caso confirmado nas últimas semanas. Não houve atualização desse caso. Os 4 casos anteriores não estão correlacionados com o anterior citado. Eles ocorreram em indivíduos que residiam juntos. Mesmo com esses casos, o risco da população inglesa para a doença continua baixo. No Brasil, em 2022, foram mais de 10 mil casos confirmados. Já em 2023, foram 853 casos. No início do ano 2024, até a semana epidemiológica 47, foram 1.761 casos confirmados ou prováveis, sendo que 76% são da região sudeste do país. Vale ressaltar que não houve a publicação do informe semanal número 14, por isso não tivemos dados mais atualizados. Os municípios com maior quantidade de registros até o presente momento são São Paulo, com 34% dos casos, Rio de Janeiro, com 13%, Belo Horizonte, Manaus e Brasília, com 3%. No Distrito Federal, foram 52 casos de mpox. O único estado do Brasil que não notificou foi o Amapá. E em 2024 não houve nenhum registro de óbito no Brasil. E por fim, em gestante foi notificado um caso provável de mpox no primeiro trimestre da gestação. Enquanto ao surto de listeria nos Estados Unidos da América, o CDC e a Autoridade de Saúde Pública em vários estados estão investigando o surto multissetorial de infecções por listeria monocitogenes associados aos produtos de carne e aves, produtos para consumo da Yushen Food, que foram recolhidos. Dados atualizados do CDC registram um aumento de casos do surto de listeria. De 11 casos, aumentou para 19 casos, dos quais 17 ficaram hospitalizados e 2 evoluíram para óbito. O surto afeta um total de 8 estados. O número real de pessoas doentes nesse surto é provavelmente maior do que o número relatado, e também pode não estar limitado aos estados com doenças conhecidas. Dos casos, 14 pessoas foram. Em 4 de dezembro de 2024, as autoridades de saúde pública da República Democrática do Congo emitiram um comunicado de imprensa sobre um surto de origem desconhecida na zona de saúde de Panzi, na província de Kwango. De acordo com o comunicado, desde 24 de outubro, 376 pessoas foram afetadas, com 79 óbitos, afetando principalmente crianças. Entre as mortes, 71% são. A área afetada sofreu deterioração na segurança alimentar dos últimos meses. Tem baixa cobertura de vacinação e acesso muito limitado a diagnósticos e gerenciamento de casos de qualidade. Há falta de suprimentos e meios de transporte e escassez de pessoas de saúde na área. As medidas de controle de malária são muito limitadas. Uma definição de caso foi desenvolvida com base nos sintomas clínicos observados, o que está orientando os esforços de vigilância e notificação. Os sinais e sintomas relatados incluem febre, dor de cabeça, tosse, dispneia, anemia e coriza.
Uma equipe do Ministério da Saúde foi enviada à área afetada para gerenciar os casos, coletar amostras para testes laboratoriais e investigar o surto. O Ministério emitiu orientações para o CDC está investigando um surto de salmonela devido a pepinos do tipo americano fatiado, cultivados pelo Agrotato em Sonora, México, e vendidos por importadores a partir de 12 de outubro de 2024. Até o momento, 19 estados já foram afetados. Tratam-se de 68 casos, com 18 hospitalizações e nenhum óbito. A FDA já recolheu adicionais de pepinos americanos Slicer. Sobre a febre do Europost no Brasil, foi percebido nas últimas semanas um aumento de registro de casos da febre de Europost, principalmente a partir da semana epidemiológica 43, onde na semana anterior haviam sido detectados 56 casos e na semana seguinte foram 96. Desde então, esses valores vêm aumentando progressivamente. Na última atualização do Ministério, que foi na semana 47, foram registrados um total de 303 casos. O maior aumento do número de casos foi registrado no Espírito Santo. Foram registrados 1.790 casos e são investigados 3 óbitos. Devido a esse expressivo aumento desde a semana epidemiológica 42, o Ministério da Saúde enviou equipes ao Estado para intensificar as ações de vigilância e controle da febre do Europost. Esse foi o Citrep da semana epidemiológica 49. Agradecemos pela atenção e até a próxima. Os autores desse trabalho foram a Andressa Almeida, a Bianca Fragoso,